Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos continuar o terceiro módulo. Na aula de hoje nós vamos tratar de bases teóricas da periodização, tipos de periodização e também da dinâmica de cargas. Na aula anterior nós vimos o histórico, como que se apresentou, como que evoluiu. Agora nós vamos entender o funcionamento que explica a dinâmica das cargas e ajuda a estabelecer o que vai ser trabalhado na periodização. Então a estrutura é baseada na relação volume-intensidade da carga. Então nós já sabemos o que é carga de trabalho, é aquilo que vai ser os componentes volume, intensidade, densidade. Então vai ser o que vai ser apresentado para o atleta ou para o indivíduo. Com essa variação em função dos períodos é que fundamenta a periodização. A carga é diluída ao longo do período, isso no caso do modelo tradicional. Os outros modelos podem concentrar a carga ou o modelo tradicional, que é esse que a gente está usando como exemplo, a carga é diluída ao longo do tempo e a alteração, a dinâmica do volume e intensidade que vai dando o fundamento da periodização, por que altera a forma física. Bom, essa alternância da forma física vai estar relacionada com os períodos, então os fundamentos biológicos que vão se apresentar em função da formação, conservação e diminuição temporária da forma física são relacionados com o período de preparação, período de competição e período de transição. Então, eu fazendo isso, coincidindo as etapas com o tipo de objetivo da preparação, eu vou permitir uma formação melhor. Se eu coincidir a estrutura do período de competição para favorecer a conservação biológica do melhor nível, eu vou estabelecer uma relação da periodização com as leis ou com as imposições biológicas. Então, isso é vamos dizer assim, isso é a razão de ser da periodização. É eu estabelecer procedimentos para facilitar a adaptação ao desenvolvimento da forma física. Tipos de periodização. Então, vamos lá. Quando eu falar temporada ou ciclo anual, eu estou falando do calendário de meses realmente. Então 2018 é uma temporada. Dentro de uma temporada ou de um ciclo anual, vamos falar temporada, então é a mesma coisa, mas temporada, posso ter vários macrociclos. Por quê? Porque eu posso ter vários períodos competitivos ao longo da temporada. O que vai dizer a quantidade ou tipo de pico? Vai ser a experiência do atleta, o tempo que ele tem para aguentar a carga, se ele vai suportar uma ou se ele vai precisar de mais tempo. A tendência geral é, quanto maior o período, o macrociclo, mais tempo o indivíduo vai ter para se preparar. Se eu colocar mais macrociclos na minha temporada, eu vou ter mais períodos de picos de desempenho, mas eu vou gerar um estresse maior e eu preciso ter um suporte. O macrociclo ele está presente na vida inteira do atleta, que é chamado plano de expectativa individual, que é desde o início da vida esportiva até quando o indivíduo se afasta ou deixa de competir no nível mais exigente. Então o macrociclo ele faz parte de um conjunto. Então nisso eu tenho que ver se naquele período o atleta vai aguentar um macrociclo, 2 macrociclos. E nesses tipos de macrociclos significa que no simples eu tenho um período competitivo, ou seja, um macrociclo. Quando é uma periodização dupla, eu tenho 2, aí eu conto os períodos competitivos. Se eu tenho 3, eu vou ter uma periodização tripla. E se eu tenho 4, eu vou ter uma periodização quádrupla. O que caracteriza um macrociclo? Falando do modelo tradicional, é um período preparatório, um período competitivo e um período de transição. Se na temporada eu tenho 4, é porque eu tenho o macrociclo no mínimo de 3 meses. São 3 meses porque são 4. Macrociclo, no mínimo eu tenho que ter 3 meses para poder dividir. Menos que isso eu não considero macrociclo, eu considero mesociclo, não chego a estabelecer nessa proposta tradicional. Como é que eu respondo a pergunta quantos macrociclos eu vou usar? Depende da experiência do atleta,
e depende da modalidade. Modalidade de resistências, ultramaratona, maratona, ultras distâncias, o ideal é eu ter menos macrociclos na minha temporada. Então eu estabeleço 1 ou 2 no máximo os períodos competitivos para casar com essas etapas principais, as competições alvos. E se é aquela prova mais curta, com provas de duração média ou mais não tão exigentes quanto a carga de treinamento, eu posso colocar periodização quádrupla ou tripla em função que eu posso recuperar e o atleta não precisa preparar por um longo tempo. Bom, então para marcar bem, contando 2 períodos competitivos, eu tenho uma dupla. Eu posso ou não ter um período de transição nesse meio. Então nessa tripla eu posso ter, nessa primeira parte, período preparatório competitivo, depois preparatório competitivo e a transição só nessa segunda. Então não contem, não identifiquem o tipo de periodização pela transição ou não. É pelo período competitivo que se apresenta. Os tipos de periodização então vão variar. Quando eu faço esse exemplo aqui é de uma periodização dupla, a ideia é que nesses 2 períodos competitivos eu escolha um deles, cada um vai ter um objetivo. Então na período de competição do primeiro macrociclo, o objetivo, nesse caso aqui, é um rendimento ótimo, mas ainda não máximo. O macrociclo principal dele vai ser o segundo. Então eu construo uma forma física, dou uma nova preparação e vou para um outro nível. Eu posso escalar os níveis de forma física. Isso tem que ser conhecido, conhecer o atleta, conhecer a proposta, enfim, tem que justificar. Mas é possível fazer essa combinação de objetivos. Por quê? Eu não posso, ou melhor, não é muito... não se espera muito que o indivíduo alcance em todos os macrociclos um recorde atrás do outro. Não. Uma hora ele vai ter que escolher qual macrociclo é o principal e colocar em ordem que ele vai chegar no primeiro semestre no melhor rendimento e aproveitar o que tem no segundo, ou ele vai entrar no menor no primeiro e melhor no segundo. Isso é bem presente no ciclismo, nas grandes voltas. Então os atletas eles escolhem a prova principal, então o Tour de France, por exemplo, a periodização é para ela e eles escolhem uma das outras 2 voltas, Giro da Itália ou Volta da Espanha, para também fazer um outro jogo de periodização, mas mesmo assim uma dessas provas vai ser a principal. Distribuição das cargas. Então, periodizar é distribuir as cargas nos períodos que eu dividi. A distribuição pode ser basicamente temos 2 modelos de distribuição. Tem modelos de periodização, tem vários. Então, tipo de periodização é quantos macrociclos tem. Modelos de periodização é como eu organizo. E distribuição da carga é como eu distribuo ao longo do tempo. Basicamente nós temos 2 formas. A carga concentrada, que eu aplico durante um período cargas na mesma direção, bem concentrada, bem marcada. Aí eu paro, vou para outro tipo de carga. Então a cada bloco eu vou dando uma direção. Deixo de treinar o que foi treinado no bloco anterior? Não, eu diminuo, deixo um tempo mínimo de treinamento porque eu vou aproveitar o efeito residual. No modelo B, que é as cargas diluídas, eu vou treinar todas as qualidades ao mesmo tempo durante todo o período, mas eu vou alternando a prioridade. Então no volume eu vou trabalhar mais resistência aeróbica, depois eu passo um pouco a resistência aeróbica para segundo plano e vou estabelecer outras qualidades, mas a todo momento eu estou trabalhando. Então a crítica principal desse modelo B, que é o modelo tradicional, é que o atleta ele demora para chegar no nível, não chega no pico muito rápido, ele passa com muita carga geral e não consegue competir muito tempo durante o ano. E o modelo A, que é o bloco concentrado, a proposta é concentrar as cargas, acelerar o processo de adaptação e tornar mais especializado, porque não trabalha tudo ao mesmo tempo, ele concentra. Só que cada um vai ter uma vantagem
e vai precisar que o atleta tenha ou não condições de suportar cargas da mesma direção, se essa carga é sugerida mais para atletas ou para indivíduos mais condicionados e indivíduos em formação ou atletas intermediários que não têm muito tempo para assimilar a carga. A proposta B é a melhor forma de distribuição. Então cada um vai depender do tipo de atleta e de prova. Dinâmica das cargas. Então, dinâmica das cargas, a periodização vai trabalhar basicamente com volume e intensidade. Então essa dinâmica normal, não é normal, mas o comum é iniciar pelo volume maior e pela intensidade abaixo, porque eu vou dar um suporte de preparação. A partir do período de competição, ali no período pré-competitivo, a intensidade já é na estrutura da competição e o volume é o suficiente para manter aquela carga. Então essa dinâmica das cargas vai garantir a forma física. E em cima disso eu posso colocar provas secundárias ou preparatórias no tempo de formação, mas as provas alvo, as competições, vão estar no de competição. Então essa dinâmica tem que coincidir com os períodos. E o período de transição, eu já estabeleço não estabeleço uma estrutura de carga muito rígida, eu permito que o atleta recupere. Bom, aqui é um ponto bem interessante, não que os outros não sejam, mas esse é um ponto que me deu uma satisfação muito grande de encontrar e me ajudar quando eu passei a entender, de acordo com o curso de periodização que eu fiz, com o estudo mais aprofundado, com a preparação desse material, é que quando se fala em volume e intensidade, no volume como uma linha única, eu vou pensar volume em cima de quê? Eu pelo menos não consigo, e conforme fontes pesquisadas ou outros autores consultados, também surge essa dúvida, 100% de quê? Para essa dinâmica de grupo de exercícios que nós já vimos nas classificações anteriores, é uma proposta bastante interessante. Por quê? Porque o entendimento é que o volume a dinâmica é a equalização de 3 grupos. No período de preparação, a ênfase, a principal carga, ou melhor, principal volume vai ser em cima dos grupos gerais, dos grupos de exercícios gerais, e especiais e competitivos vão ter uma participação importante, mas menor. Na fase especial, o grupo especial de exercícios vai ter um destaque maior e os outros 2 grupos vão diminuir. E na fase competitiva, a mais presente é os grupos de exercícios competitivos. Então, fazendo isso, naturalmente a intensidade e o volume dos trabalhos vão estar coincidindo com o volume e intensidade de cada época. Ficou claro isso? Por quê? Porque se eu pensar numa linha única, eu vou ter que pensar o que é 100% para a carga do supino, o que é 100% para o tiro intervalado, o que é 100% para flexibilidade. Se eu usar essa dinâmica das cargas dos grupos de exercícios, naturalmente o exercício aplicado, o método aplicado para o exercício geral vai ser a carga geral que vai dar o volume. Por quê? Porque eu tenho que olhar o grupo de grupos, os exercícios competitivos. Se eu focar só nele, a intensidade vai acompanhar e vai ser presente no principal período, que é o período de competição. Então os outros 2 grupos vão ser ali o suporte para dar o volume e qualidade do trabalho. Então essa dinâmica das cargas, a gente vai ver depois na prática. Eu peço que vocês deem já fixem esse conceito, que é a dinâmica do volume e da intensidade, é a equalização, é a interação desses grupos de exercícios. Bom, encerrando a aula de hoje, que tem que ficar bem claro aqui, escolher o tipo de periodização e escolher a dinâmica das cargas é o que diferencia uma periodização que funciona ou não. Não estou nem falando que é melhor ou pior. Então, se eu planejar uma periodização, conseguir controlar, conseguir fazer essa dinâmica das cargas, realmente colocar no microciclo, na semana, o trabalho que eu planejei na periodização
na dinâmica das cargas, significa que o treino, que a periodização está funcionando. Com os grupos de exercícios se apresentando nos diferentes períodos e apresentar isso na planilha, eu vou ter uma relação efetiva da dinâmica das cargas com o trabalho que está prescrito. Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais.